Vamos lá. Amados do Pai, eu estou aqui estudando a palavra, ouvindo, e eu ouvi por cima uma canção de uma jovem. Eu estou aqui gravando vídeos, preparando discipulado, e há uns dias atrás Deus colocou uma palavra no meu espírito. Eu quero dividir ela com você, tá? Primeiro que eu quero compartilhar com você algo que Deus falou no meu espírito. Do que adianta, muitas vezes, pessoas passarem tempos e horas de joelhos e de pé, elas geram feridas ou até destruição na vida dos outros. Para você entender, o tirar a vida dos outros e ficar por horas em joelho. Do que adianta as pessoas ficarem horas na igreja, ou todos os dias na igreja, até mesmo da igreja, tentando destruir o outro? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas gostam do ambiente da igreja, mas elas não deixam com que o evangelho transforme elas. Elas estão lá dentro fofocando, destruindo, maquinando mal contra o outro. Eu tenho dificuldade de entender o evangelho desse, aonde pastores liberam palavra de maldição na vida do outro, que travam a vida do outro. Você não pode ir na outra igreja porque a outra igreja, ela não... Se a gente fala de Jesus, então é proibido, sendo que nós somos irmãos em Cristo. Eu não estou aqui querendo faltar com respeito na questão do regimento interno de cada um, mas eu preciso me posicionar em algo que está me corroendo, já não é de hoje. Repito, de joelhos ora e clama aos céus, e de pé destrói. Ministério, vida, esperança, psicológico. Eu falo porque eu passei por isso, eu vivi isso, hoje eu sou curado, eu trabalho isso diante dos nossos seminários de cura, gerando esperança e mostrando para as pessoas que ainda existem pais na fé, existem ainda pais, existem pastores, existem apóstolos, quem quer que seja de ministério, que são de verdade, querem trazer uma transformação e uma cura na vida daqueles que precisam. Então eu estou meio que entalado alguns dias sobre isso. Eu estou aqui hoje para falar sobre isso. Fica até o final do vídeo, você vai se surpreender. Por que eu quero tocar nesse assunto hoje? Porque é o seguinte, se você vai numa igreja, você ouve a palavra de Deus, você ouve pregação, você está sendo discipulado, e o teu caráter e as tuas posturas não mudaram, você não teve um encontro com o Espírito Santo e nem muito menos com o Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, você vai entender porque eu estou falando. E aí eu recebi um vídeo, recebi vídeos não só através da minha esposa, minhas filhas, amigos mandaram para mim, e quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar ouvindo pregações, porque eu não quero influenciar aquilo que Deus está falando em termos de revelação no meu espírito. Claro que eu escuto pregações, mas eu não fico atrás do que está no hype, entendeu? Porque eu não quero influenciar o que Deus está falando no meu espírito. Mas só que há uns dias atrás, coisa de uns 15 dias aí, Deus tem falado no meu espírito sobre essa questão. Filho, muitos de pé, muitos de joelhos, clamam, choram, mas de pé geram destruição. Esses nunca tiveram parte comigo, nunca tiveram experiência comigo, e muito menos com o meu Espírito Santo. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, ele vai te convencer do pecado, ele vai te convencer do juízo, ele vai te transformar, ele vai mostrar que áreas da sua vida precisam ser transformadas. Áreas da nossa vida precisam ser transformadas. Não importa quanto tempo você tem de igreja, quanto que você conhece da palavra, o quanto você prega bem, o quanto você é desenrolado, é desenvolto, o quanto você tem de seguidor, o quanto você tem de pessoas atrás de você. Isso não importa. Se você não é conhecido pelo Espírito Santo ou no céu, nada importa. Nada importa. E, como eu estava te falando, eu recebi um vídeo de uma jovem chamada Aimee, diante de um programa Dom, né? Programa Dom, que eles estão revelando talentos novos aí. E ela canta uma canção chamada Evangelho de Fariseus. Deus falou muito claro comigo esses dias atrás com a minha esposa, por isso que eu estou falando aqui com você. E Deus falou para mim, hoje os fariseus estão diferenciados, mas ainda são fariseus. Que são esses que gritam, rasgam as suas roupas, eu dou isso, dou aquilo, mas os seus corredores estão gerando destruição, esmagando pessoas, gerando palavras de mentira, destruindo. São adúlteros, são mentirosos, são homens que são amantes do pecado. Eles amam a si mesmos, eles amam a sua própria vida, eles amam aquilo que eles conquistaram com o seu próprio braço. Mas apóstolo, por que o senhor está dizendo isso?
Estou aqui falando sobre a questão da canção Evangelho de Fariseus. Eu conheço o Evangelho de Cristo, que transformou a minha vida, que transformou a minha casa, transformou o meu caráter e tem me transformado a cada dia. Aí eu vejo pessoas que elas são fariseus, que tem ciúme porque Deus começa a usar alguém. Ele tem ciúme porque alguém está se despontando, está crescendo. Não é do meu jeito, então você não vai falar, aqui você não fala, aqui você não cresce. Pastor, aqui sou eu, você nunca vai fazer nada aqui. É assim, eu passei e eu ouvi. Eu não estou falando de quem falou, eu falo das minhas experiências aqui, amém? E esse vídeo, de repente, você está ouvindo e você falou isso para mim. Nunca você vai ser nada aqui dentro. Quem você pensa que é para estar falando, para estar cantando Evangelho de Fariseus? A minha oração é que você se converta. É que um dia você de verdade tenha uma experiência com o Espírito Santo e se converta. Essa é a minha oração. Aqui é melhor, ali é melhor. O meu reino. Homens que falam do reino de Deus, mas na verdade estão construindo o seu próprio reino. Eu estou enojado com isso. E aí eu vejo essa jovem cantando uma pregação, não é profecia. Cantando uma pregação e um desabafo sobre a questão de crianças, de tráfico de crianças, de exploração de menores. De um lugar que lá atrás, quando falaram, foram para cima e esmagaram o governo. E hoje, porque falou isso, está dentro da igreja, ela está declarando algo de farisaísmo. Eu não faço parte desses fariseus. Eu creio no que ela está dizendo, na parte de coisas que eu vejo nos corredores da igreja. E eu vejo muita coisa. Você não tem ideia quanto a gente busca força para se manter de pé, para ter uma palavra. Sabe por que muitas vezes eu não desanimo e eu não paro? Embora muitos querem que a gente pare. Sabe por que eu não paro? Não é por conta do líder ou do dono da igreja. Jesus falou: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Gere discípulos, fale com eles, ensina-os o caminho da verdade e da revelação. O meu evangelho. Eu conheço muitos que falam para mim: eu sou do reino, do teu reino. Então fala para mim: eu sou do reino, eu sou do reino. E essa pregação cantada dessa moça chamada Aimee, ela beira muitas. Ela fala uma verdade e muitos pegam essa verdade para querer bater e atacar a igreja e atacar quem trabalha a sério, tá bom? Isso não é generalizado, não. Nem todos trabalham assim. Nem todos fazem campanhas para si mesmos. Nem todos oram para si mesmos. E nós sabemos que no momento que ela canta, guarda um maná para si mesmo, não tem como guardar maná e apodrecer, porque ele apodrece. Então eu gero as minhas panelas, eu gero as minhas discussões. Eu sou armeniano, eu sou pentecostal, eu sou pré-tribulacionista, eu sou de Jesus. Eu sou de Cristo. Cristo vai voltar para o pré, para o pós, ou para quem é pentecostal, para quem não é pentecostal, para quem é apostólico, para quem é profeta. Jesus vai voltar para aquele que crê no seu nome e que o seu nome está escrito no livro da vida. Acorda! Ei! Não vai vir para a igreja A, B ou C, vai vir para aquele que vive e crê no seu evangelho. Evangelho de Cristo. Evangelho de fariseus é para fariseus. Eu vivo o evangelho de Cristo. Então eu entendo o que ela está dizendo, porque ela vive uma realidade. Ela vive, e tem homens que não abrem mão daquilo que é em termos de valores. É complicado, queridos. Eu até ia colocar aqui, qualquer coisa eu coloco aqui só um trechinho, eu não vou pôr o vídeo não, só a canção dela cantada. Mas antes eu preciso falar isso para você. Acorda, igreja. Você que fala: não, eu faço, e você gera destruição, e você está na igreja, o evangelho não te transformou, você só está indo num clubinho. O pastor está pregando, está ensinando, mas você está sendo esse fariseu aí. Você que é líder de um ministério e que destrói aquele que está se crescendo, ou você que se cresceu no nome de alguém, no discipulado de alguém, e usou esse alguém para se promover, e agora cospe no prato que comeu. Você também faz parte desse evangelho de fariseu. Você precisa se converter. Apóstolo, isso aqui é confrontação mesmo, querido. A igreja precisa ser confrontada. Aí uma moça, uma menina, uma anônima, vai num grupo, vai numa igreja, ela vai num programa que tem peso nacional e internacional, e ela canta frases de verdade
aonde eu vejo fariseus criticando diante de um espelho, entenda quando eu digo espelho, criticando você mesmo, nas suas posturas, falando de amor e não tem nada de amor, falando de misericórdia, falando de longanimidade, falando de você ser amigo, abraça os outros cravando punhais nas suas costas. Eu estava aqui pensando, Senhor, eu faço esse vídeo ou não? Mas eu preciso me posicionar dizendo que essa canção que ela canta, que de cristã, uma igreja para cantar num culto, não dá para cantar num culto. Aí eu vejo homens que deturpam o evangelho para viver as suas paixões, cantando elas com a boca cheia e criticando a sã doutrina da santidade, de você ser correto, ter o caráter e o pensamento de Cristo. Quando você carrega o pensamento de Cristo e o caráter de Cristo, você abandona a velha criatura, você abandona aquela espada que arranca a orelha do sacerdote, que andava do lado de Jesus, mas não abandonou as velhas práticas que ferem o chamado, as orelhas direitas, que significa sacerdócio, o cumprimento de um sacerdócio. Andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, mas as velhas práticas não abandona. Evangelho de fariseu, aí cabe. De gospel não tem nada, é uma crítica, é um confronto, sendo é o meu grito de socorro, pelo amor de Deus. Onde está o evangelho de Cristo, não dos fariseus. E repito, não representa toda a igreja de Cristo, não me representa, e eu sei que muitos também não representam. Eu quero parabenizar a coragem dessa jovem Aimee para falar o que ela vive no lugar. É só você indo lá. Você que vive de internet aqui, de videozinho de criticazinhas, você não sabe o que é evangelho. Eu sei o que é viajar 7.000 quilômetros fazendo missões de carro, comendo pão, bebendo água, indo em lugares onde não existe água potável. Eu sei o que é pregar dentro de uma cadeia. Eu sei que você entrar dentro de uma casa e uma mãe está sendo uma família destruída por conta de drogas. Eu sei que é você entrar numa casa e você ir num quarto de alguém ou conversar com alguém que foi destruído por conta de um desgraçado, de um fariseu que liberou uma palavra e matou aquela pessoa, e tá bonito, achando que é um baita líder espiritual. Fariseus, evangelho de fariseus. Então nosso papel aqui como pregadores do evangelho de Cristo é confrontar isso. Por isso que muitos não gostam da gente. Sabe por que não gosta? Porque viu a gente sendo transformada, a nossa vida andando, a nossa família estruturada. E assim nós vamos seguir pregando o evangelho e declarando que há esperança ainda. Existe, viu, Aimee? Aimee, existe. Filha, existe os pastores que não são campanhistas de si mesmos. Existem os pastores que, quando levantam os dízimos e ofertas, eles socorrem missões, socorrem casas, como uma grande mulher de Deus que ela está na Nigéria e ela foi tocada pelo poder do Espírito Santo, tocou a vida dela, e ali ela foi levada para a Nigéria. Ela é conhecida como a mamãe da Nigéria, e alimenta mais de 1 milhão de órfãos naquele lugar. Mas só que a igreja dela, os fariseus, disse para ela: ou você escolhe a unção, ou você escolhe o dinheiro. Ela preferiu escolher o chamado, a unção. E hoje ela está na Nigéria. Ela é uma das maiores igrejas que alcançam o maior número de jovens naquele lugar. Então, ainda existem os de verdade. E aqui eu não estou defendendo, eu estou defendendo o seguinte, estou defendendo o evangelho de Cristo. Eu preciso me posicionar falando isso com você. Não adianta nada você estar orando, subindo em monte, descendo, batendo no peito, dizendo que eu sou um homem de oração, e destrói as pessoas quando você tem oportunidade. A palavra de Deus fala que Deus ama os pacificadores. Ah, mas eu sou A, B ou C, que essas discussões que não levam a lugar nenhum. Eu quero dizer, e aqui eu encerro o vídeo depois desse texto. Em Mateus 12, verso 30, está escrito assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, verso 30. Jesus disse isso porque ele
estava passando, e João fala assim, eles estão falando do Senhor, vai deixar? Aí Jesus disse, deixa que eles preguem. Jesus está pouco me lixando se eu caio no chão, se eu fico de pé, se eu dou glória, se eu falo em línguas, se eu rodo, se eu não rodo, se eu bato palma, se eu não bato. Jesus está preocupado que o evangelho dele não seja de fariseus, e nunca foi de fariseu, mas o evangelho dele alcance e transforme a sua vida. Amém? Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Viva Cristo!